Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que envolve o assunto liderança, e é sobre estratégia. Trouxe vários exemplos para ilustrar, mas eu quero começar lendo esse trecho aqui, que é assim: o nosso Deus é o mestre estrategista. Tudo o que ele faz transborda intencionalidade. Deus não é o autor da coincidência, ele é o escultor da providência. Esse trecho é de um livro chamado Quando o Poder e o Potencial se Encontram, de um homem chamado T.D. Jakes. Não conheço, não li o livro, peguei esse trecho na internet, mas admito que fiquei curiosa para ler o livro. Então nele fala que Deus é o mestre estrategista, transborda a intencionalidade, não é o autor da coincidência, muito pelo contrário, ele é o escultor da providência. Esse trecho, e aparentemente esse livro, ele fala sobre como Deus tem um propósito em tudo. E eu estava pensando muito nisso desde sempre. Só que do ano passado pra cá, início desse ano, as coisas vêm se apertando assim na minha cabeça. E eu comecei a pensar como Deus é específico e fala de forma direcionada. E ele começou a ser muito específico comigo. E eu sei que ele é específico com as outras pessoas também, né? Basta cada um se colocar à disposição de ouvir e estar sensível ao que ele tem para falar. E até isso também não depende da pessoa. Mas se a pessoa começa a sentir isso, é um bom sinal. Sabe, às vezes a gente fica no meio cristão, pode ser que tenha um duelo ali entre a questão de livre-arbítrio e predestinação. E eu digo isso porque na minha igreja eu fico no centro desse debate. A minha igreja, eles não falam sobre isso abertamente, não há discussões teológicas sobre esse assunto. Isso é um assunto que corre em paralelo, quem quer estudar, estuda. E eu acabei ganhando um apelido carinhoso de uns amigos na igreja. Eu sou chamada de predestinada. Então é comum eu chegar na igreja e o pessoal me saudar me chamando de predestinada. Isso porque eu trouxe a ideia da predestinação para uns amigos, conversando com eles e tudo mais. E a verdade é que você vê isso na Bíblia, eu já comentei aqui de forma explícita. E o livre-arbítrio eu não nego completamente. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter a flexibilidade da gente entender que nem tudo a gente vai conseguir entender em sua plenitude. Tem coisas, tem mistérios que Deus só revela assim, para pessoas específicas, situações específicas. Não vai ser de amplo conhecimento. A própria palavra a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E nem por isso você tem um mundo de paz. As pessoas leem e não entendem. Elas ouvem, mas aquilo não entra no coração delas. Não era para eu estar falando isso, era para eu estar falando outra coisa. Mas tem até um versículo, que eu não quero pausar o vídeo, mas tem um versículo que Cristo fala, que ele fala por parábolas, porque se ele falasse diretamente, iriam entender, iriam se converter dos seus maus caminhos, iriam ser salvos. E isso pode parecer injusto para o homem, mas a verdade é que Deus tem seus escolhidos. Isso é bíblico, sabe? E por mais que as pessoas tentem desenhar um Deus, descrever ele e inventar, porque o ser humano ele inventa deuses desde sempre. E ele não inventa só deuses que não é o Deus criador, o Deus hebreu. Eles inventam outros deuses, só que inventar outros deuses é o de menos. O pior, sabe qual é? É quando você inventa um Deus em cima do Deus criador. Yahvé, né? O Deus invisível. Isso é um assunto que eu quero trazer aqui. O Deus que eu sigo, ele é um Deus invisível. Então, ele não deixou pra gente a possibilidade de criarmos imagens ou esculturas que se assemelham a ele.
Para outros nem pensar, para ele também não. Ele não quer que a gente faça isso, porque ele abomina idolatria. E as pessoas poderiam idolatrar a imagem dele acima da palavra e da essência dele. Então ele deixou pra gente a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E você tem um livro, que é um compilado de livros, que poderia ter dado muito errado, porque foi escrito durante milhares de anos por pessoas em diferentes locais. E no final ela tem referências sobre assuntos que ainda não aconteceram, que é de explodir a cabeça. Tem até um desenho, um gráfico que mostra as referências da Bíblia, sabe? Mostrando como as histórias referenciam umas às outras, e faz um gráfico. Eu não vou procurar para jogar aqui, mas existe, procure que acha. Bom, por que eu tô falando isso? Porque Deus é estrategista. E muitas vezes ele pega o homem na própria estratégia. E aí eu fiquei pensando em exemplos que tem na Bíblia onde Deus usa de estratégias junto com o homem, tá? Porque Deus pode usar de estratégias contra um homem, né? Para pegar ele em alguma situação. E isso pode ser para o bem ou para o mal desse homem. E quando eu digo para o bem e para o mal, bom, não vou explicar isso agora, mas é para o bem ou para o mal. E ele também ele usa de estratégias junto com o homem. Ele trabalha junto. É só o homem se colocar debaixo do temor e da obediência de Deus que ele vai guiar o homem numa boa estratégia para vitória. Sejam vitórias materiais, espirituais, tanto faz. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Bom, o que eu fiquei pensando, né? Nesse trecho desse livro. E aí eu fiquei pensando em relação ao militarismo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque estratégia me lembra o nível estratégico de decisão. E a gente tem aí estratégico, tático e operacional. Para quem já foi militar, é comum esse tipo de assunto. O militarismo ele é baseado em duas palavrinhas, que é hierarquia e disciplina. E essas duas palavras, elas apontam para a seguinte situação, que é a obediência. E assim, obedecer ao homem dói. Porque nem sempre você confia. É difícil você obedecer um homem que você não confia. Eu posso dizer aqui que eu saí do meu trabalho. Um dos motivos internos, porque tem motivos internos e externos, porque eu não confiava no meu chefe direto. Ele era uma pessoa que me passou assim uma sensação muito ruim. E eu não espiritualizo as coisas. Eu sempre falo que eu sou cética, então eu tento não espiritualizar. Mas mesmo não espiritualizando, não bateu. Eu meio que, Deus que me perdoe, mas eu me recusei a ser liderada por aquela pessoa. E eu pedi para sair. E da mesma forma que isso acontece, da gente não conseguir ser liderado, né, por alguém porque a gente não confia, também tem o contrário. Às vezes a gente confia tanto em alguém, um líder mesmo, humano, um homem, a gente passa a ter confiança pelo caráter, pela integridade, que a gente obedece. E isso aconteceu também comigo durante o meu tempo, quando eu fui militar, de eu ter diretores ali, 2 especificamente, que eu peguei muita confiança, eu tive a oportunidade de trabalhar perto deles e eu tinha a confiança material ali de obedecer, de acatar. E isso a gente aprende muito na vida militar sobre os 3 níveis, né, de estratégico, tático e operacional. Dependendo do teu nível hierárquico, você está no operacional. E no operacional é onde você obedece. E você obedece muitas vezes, dependendo do tipo de liderança, né, da situação que você está envolvido, né? Você tem lideranças às vezes que são autocráticas, outras são democráticas, outras são participativas, né? O democrático é uma coisa meio participativa. Eu não sei, eu estudei liderança já tem uns 8 anos e tinha um tipo de liderança, né? E muitas vezes tem uma liderança que você precisa obedecer sem você perguntar, sem você entender ou às vezes sem concordar. Essa é a parte mais difícil. Mas sabe o que não pode faltar? E para você conseguir obedecer sem essas 3 coisas, não pode faltar confiança. Se você confiar no líder, você obedece sem perguntar, sem entender e até sem concordar. Nossa, é difícil. E o maior líder que existe pra gente confiar nesse nível é Deus.
Jesus Cristo, né? Tem ali, a gente tem a Trindade, né? O Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus são as mesmas pessoas, ou melhor, são pessoas diferentes em uma unidade, cada um com a sua, digamos, função. Mas obedecer a eles, obedecer é fácil quando você confia. Então, quando você diz que você tem fé em Deus, dizer que tem fé em Deus é uma afirmação primária, mas ela vem carregada de diversas afirmações secundárias que estão escondidas nisso. Confiar em Deus, nesse Deus que eu estou falando, que é o único, você está dizendo que você não confia em mais nenhum outro, que você é monoteísta. E isso é uma coisa que muitas vezes não se fala. E ser monoteísta não é só sobre acreditar num Deus bom, é também acreditar que não existe um Deus mau duelando com ele, tá? Porque às vezes o cristão, né, o religioso na igreja, ele acredita em Deus como, um Deus bom, Deus criador, Yahvé. Mas acredita num Deus mau que tá duelando com ele e não é bem assim. E aí eles botam pra figura de oposição a Deus, seja Satanás, diabo, eles botam num patamar muito grande, falam muito disso. E a verdade é que todos os espíritos estão sujeitos a Deus. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. Então, para você confiar, para você obedecer, você tem que confiar. E aí entra a fé. Quando você diz que tem fé em Deus, para materializar isso, você obedece. Se você diz que tem fé em Deus e não obedece, a fé é morta, ok? Bom, voltando à ideia da estratégia, se a gente tem que Deus é estrategista, eu trouxe aqui alguns exemplos de quando Deus usou de estratégia na Bíblia. A Bíblia é repleta de estratégias, eu acho isso fantástico. E aí a gente tem aqui, eu pensei nisso também muito porque ontem, quando eu falei de Davi, foi ontem, né? Acho que foi. A gente estava falando sobre Samuel. Quando Samuel foi ungir Davi, Samuel falou assim para Deus: como é que eu vou ungir um rei se Saul descobre? E Saul pode me matar. E aí Deus combina com ele dele ir de forma assim, na calada, fazer isso. E como que é isso na calada? Ele foi sacrificar. Samuel, ele vai para essa região, e quando perguntam para ele o que ele está indo fazer lá, ele fala que está indo sacrificar. Ele era um profeta, né? Era um sacerdote, então era comum fazer sacrifícios. Então nessa de sacrificar ele foi e ungiu Davi. Davi ficou ali no anonimato durante anos até ser rei. Mas tem outras situações na Bíblia, eu notei aqui algumas. Por exemplo, Ruth, ela ficou respigando, né, que eles chamam, que ficou catando espigas nos campos de Boaz. Isso foi uma estratégia que Deus deu para ela. E com isso ela conseguiu, digamos assim, remida, não sei. Bom, ela alcançou o favor de Deus obedecendo ele dentro de uma estratégia. Da mesma forma, eu peguei aqui um outro exemplo, Josué, quando chegam a Canaã, teve um grupo de pessoas que olhou e falou assim: não dá não, tá cheio de gigante, a gente não consegue entrar, a terra é ruim. E Josué olhou, né? Acho que foi Josué que olhou ou sei lá, teve um grupo de pessoas que olhou e falou assim: não, tem gigante, mas a gente vai derrotar eles assim, assim, assim. Estratégia. Só que essa estratégia, ela vem de Deus. E no que Josué ele faz para conseguir conquistar, né, a terra prometida, ele precisava entrar ali em Jericó e acho que uma outra terra chamada Ai. E nessas batalhas, aqui diz que ele seguiu orientação divina, obediência, o que teve, né, qual foi a receita do bolo que deu certo? Orientação divina, obediência e estratégia militar. Sendo que a estratégia dele foi uma estratégia pouco convencional. Não vou falar dela agora, mas foi seguindo essa estratégia que ele alcançou vitória. E foi durante essas batalhas ali de Josué que ele teve um momento que uma pessoa que estava com ele desobedeceu, eles tiveram uma derrota, e até descobrir quem foi que desobedeceu, como desobedeceu e corrigir, eles tiveram derrotas, e aí depois ele que corrigiu, ele teve vitória novamente. Então, estratégia orientada por Deus. Outro ponto na Bíblia que fala sobre
estratégia. Mardoqueu. Ah, mas antes de Mardoqueu, a gente chegar em Mardoqueu, lembra de Saul? Saul, ele foi rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado porque ele errou. Eu separei 3 coisas que ele errou. Ia ser o vídeo de hoje, mas vou deixar para outro momento. Mas um dos erros de Saul foi que, bom, a gente está falando de um período que tinham guerras entre reinos, então era normal ter mortes. E Saul recebeu a ordem de matar, de conquistar uma terra e matar um rei lá e acabar com tudo, queima tudo e se desfaz de tudo. E o que ele fez? Ele poupou a vida do rei. E aí você pensa assim, que misericordioso. Não, ele poupou aparentemente por vaidade, pra ficar, tá vendo? Aqui, ó o rei que eu poupei. Olha, capturei ele. E além disso, ele pegou alguns itens, rebanhos desse rei que ele considerava que era recurso, né? E ele queria aquilo, que ele falou, não, é valioso, vamos guardar. E nisso ele é uma das desobediências dele com Deus. E nisso que ele poupa esse rei, olha como é a história, ele poupou um rei que, desse rei, 500 anos depois, eu acho que foi isso, 500 anos depois, nasce um homem chamado Amã. Esse homem, para quem conhece a história de Mardoqueu e de Esther, era um que era braço direito de um rei persa, acho que é persa, é isso, a Esther era a rainha da Pérsia. O braço direito do rei persa era um homem chamado Amã. Por um tempo foi esse homem, que foi descendente desse rei que tinha que ter sido morto por Saul. E Amã, ele faz um edito, ele faz o rei assinar um edito falando para matar os judeus, exterminar com o povo judeu. Se não fosse a estratégia, né, que nem sempre vem do homem, vem de Deus, de Mardoqueu com Esther, né? Mardoqueu ficava ali na porta do rei e ele ouve que querem matar o rei, ele vai e salva a vida do rei. O que ele fez foi para o livro das crônicas. O rei, uma bela noite, acordou pensando naquele homem e falou, cara, na verdade ele acordou pensando em uma outra situação, pediu para ler os livros, caiu na página que falava de Mardoqueu. E aí ele abençoa Mardoqueu. E junto disso, a sobrinha de Mardoqueu, Esther, ela foi escolhida ali, sei lá, pela beleza dela. Mas quando ela estava dentro do palácio, ela foi usada, ela fez 3 dias de jejum para chegar na presença do rei, podendo ser morta, para falar para ele sobre o edito de Amã. E dessa forma conseguiu reverter esse edito. E não foi exterminado o povo judeu, mas ela deu a vida para isso, porque ela poderia ter morrido indo na presença do rei, sem ele ter chamado, mesmo sendo esposa dele. E isso é estratégia, tá? Outro momento que teve estratégia, que eu anotei aqui, na verdade esse eu não anotei, esse eu trouxe pra ler e contar a história, que é de Acabe e Josafá. Essa é uma história, que tem muita coisa que eu tô aprendendo agora, mas essa é uma que eu já conhecia e eu achei ela fantástica. É tipo, tem histórias que eu leio assim, que eu falo assim, cara, é fantástico. O que acontece? Teve uma época em que Acabe, ele era rei de Israel e Josafá, se não me engano, de Judá. E aí Israel tem aquela guerra eterna com a Síria e eles estavam durante ali 3 anos em paz, sem ataques, os sírios e Israel em paz. E aí o rei de Judá, Josafá, deu um ciricutico nele, ele resolveu ir falar com Acabe e fazer uma aliança com ele. E ele vai em Acabe meio que pra dar uma pentelhada nele, falou assim, não tem aquelas terras, eu acho que eram umas terras que tinham. Falei assim, e se a gente pega aquelas terras pra gente que estão com os sírios? Vamos lá, nós dois juntos, a gente vai lá. Não vou pausar. A gente vai lá e toma as terras. E aí ele faz essa aliança, só que ele fala assim, mas procura ver, né, de Deus, o que ele acha a respeito disso, porque era comum os reis procurarem saber dos profetas e tudo mais, o que Deus achava em relação às batalhas que eles entravam. E acontece que
Acabe, ele manda chamar 400 profetas. E 400 profetas, ou 399, não sei, falam para ele ir. E aí Josafá vira e fala assim, mas não tem mais ninguém. E, cara, eu não entendi, assim, de verdade, eu queria muito entender o que passava na cabeça de Josafá. Porque ele fala pra Acabe assim, bora. Aí ele fala assim, mas vê com Deus. Aí quando ele vê, 400 profetas falam pra ele ir. E Josafá vira assim, mas tem certeza? Bom, por isso que é bom a gente ser sensível ao que Deus tem pra falar. Por quê? Aí Acabe vira e fala assim, olha, tem mais um, mas esse profeta aí, ele só fala mal de mim. Ele só mete o pau. Ele não concorda com nada, entendeu? Ele não fecha comigo. Aí ele falou, não, mas chama ele lá. Aí ele chama, e enquanto os outros profetas falam assim, o nome, eu acho que esse é o nome da terra, Ramote. Ele fala assim, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregarás na mão do rei. Isso é o que os 400 falavam. Mas teve um, tá? Chamado acho que de Mica, que ele fala o seguinte, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então, Acabe, vira e fala assim, não te disse? Ele nunca profetiza nada a meu favor, né? Cadê o que mais tem aqui de interessante? Bom, aqui diz como que... Porque assim, Deus, ele avisa. Ele fala quando ele vai fazer as coisas para os seus filhos. Ele não avisa para todo mundo, não. Ele avisa para os seus. E eu tenho testemunho na minha vida disso, mas depois eu conto. Mas aqui ele mostra, inclusive nesse livro, aqui nesse texto, ele mostra os bastidores, que é Deus, Senhor, assentado no trono, e ele fala assim, cadê? Na verdade aqui é o profeta falando como ele viu Deus decidindo isso. Via o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote? Ou seja, aí nisso o Espírito se apresenta e fala, deixa comigo. Então assim, isso acontece em Jó, isso acontece aqui. Os espíritos que se levantam por permissão de Deus. Deus está contando uma história. Só que ele não faz isso de forma... Você vai ver que ele não fez isso de forma unânime. Vários profetas vão e falam para ele, tá tudo bem e tal, Muitas pessoas falando positivamente. Só que para um, ele vira e deixa esse um falar a verdade. Que é Mica, que vira e fala, não vai, porque... Estão me ligando. Não vai que vai dar ruim. E esse que diz não vai que vai dar ruim, ele fica preso, tá? O rei pede para prendê-lo. Olha o que ele bota, ó. Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E olha o que ele responde. Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Ou seja, ele estava botando a cara a tapa. Ele estava falando assim, não vai voltar em paz. Se vai, não vai voltar em paz. Eu não sei se ele morreu lá na cela, E o que acontece, aí entra a estratégia master da situação, que eu fiquei chocada quando eu li a primeira vez. O Acabe, homem, rei, estrategista, líder, ele vira e fala assim, não vou... Olha só, ele tava com medo. Você via, ficou a pontinha da dúvida atrás da orelha, ficou aquele negocinho. Ele falou assim, não vou vestido de rei. Josafá vai vestido de rei de Judá. Eu vou botar outra roupa. Eu vou vestido como um guerreiro normal. E o que acontece é que durante a peleja vem algumas pessoas para tentar matar Josafá, achando que era até porque estava com vestes reais. E ele fala, não, eu não sou o rei de Israel, não me matem e tal. Aí a galera sai dele, não mata ele. Porém, tá escrito assim, então um homem entesou o arco
na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Aqui está dizendo, eu não sei se tem outro trecho que conte isso, eu acho que tem. Porque tem um momento que ele fala assim, que um homem atirou uma flecha a esmo. Um homem simples, ele não estava procurando matar o rei, ele simplesmente jogou uma flecha assim, ó, pro nada. E essa flecha, ela entra entre a armadura que Acabe estava vestindo. Ou seja, Acabe tentou usar de uma estratégia para driblar uma situação e Deus usou a estratégia contra ele para chegar nele. Obviamente é que ele chegou em Acabe para a morte dele. Mas nem sempre a história precisa ou é dessa forma. Deus usa de estratégia com um homem para alcançar o homem, sabe? Para alcançar para o bem também. E ele usa pessoas para falar com o homem na terra. Isso acontece comigo, e isso também pode acontecer com alguém que está ouvindo. Então, se às vezes a gente pensa que a gente é estrategista, eu penso isso. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, nossa, como eu sou inteligente às vezes, como eu sou instruída, né? Só que Deus, ele tem uma estratégia e uma sabedoria que está acima da nossa. E ele usa a nossa própria estratégia contra a gente. E queira Deus que ele use isso para o nosso bem. Porque em algumas situações ele pesa a mão. E às vezes ele pesa a mão, né, como ele fez com Jó. Ele pesou ali para mostrar algo. E depois restituiu tudo. Alguns ele pesa a mão realmente para dizimar, como foi o caso de Acabe. E para outros, ele usa a estratégia para dar vitória, como foi o caso de Josué. Então, nessa história toda, que eu dei uma volta, falei de livre-arbítrio, falei de predestinação, independente do que a gente acredita, e quando digo assim, independente do que acredita, né, assim, é acreditar em Deus como Criador, em Jesus Cristo como Salvador, mais do que um líder. Ele é o Salvador do mundo. É isso que difere. Acreditar que ele é um homem, foi um homem top, show. Mas o que fez Cristo Salvador não foi a vida dele na terra, foi a morte dele. A vida dele na terra, ele pode ser considerado aí um grande homem, como muitos homens são. Até porque os milagres que ele fez, muitos podem operar depois dele, que acreditam nele. Só que um homem que com a sua morte salvou a alma, nos salvou do pecado e da ira de Deus, só tem um. E é isso que traz salvação. Bom, não sei, acho que é só isso. É legal ser estratégico, mas o melhor é ser estratégico debaixo da estratégia de Deus. E é isso, fui. Até a próxima.